Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Boa noite. Estou ouvindo você. Nikita Korzun, NTV, Vladimirovich, com base nos resultados da cúpula de hoje, como você avaliaria o estado da OTSC? A organização está viva ou morta? E qual é a sua opinião pessoal sobre a ausência da Armênia? Quanto à OTSC, ela certamente não está apenas viva, mas se desenvolvendo ativamente. E todos os países que participam de seu trabalho estão interessados em manter esses contatos, tanto agora quanto no futuro. A situação no mundo é complexa. Complexa não apenas por causa dos eventos que ocorrem no teatro ucraniano. Está tudo realmente tão bom na Ásia. As ocorrências nas fronteiras dos países da comunidade com o Afeganistão e as potenciais implicações nos permitem relaxar e ignorar tudo. Processos complexos estão ocorrendo no Afeganistão. Esperamos que possamos construir relacionamentos com o Afeganistão. E não podemos ignorar o fato inegável de que a situação lá está se estabilizando de forma constante. Temos, com a liderança atual, existem relações no Afeganistão e elas se desenvolverão. Recentemente, o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Shoigu, esteve no Afeganistão e acabou de me relatar sobre os resultados. Mas a situação ainda é complicada e requer nossa atenção especial, inclusive da OTSC. Afinal, a OTSC lida não só com questões militares e com o combate ao crime organizado, tráfico de drogas. Portanto, a OTSC tem muito a fazer e os países membros estão interessados nisso. Este é o primeiro ponto. Agora, sobre a posição da Armênia. Cada país realmente tem o direito de escolher o que quer fazer e como deseja garantir sua segurança. Acredito que a situação atual entre a Armênia e a OTSC é mais provavelmente ditada por processos políticos internos dentro da própria Armênia. E, claro, tudo isso está relacionado às consequências da crise em Karabakh. Mas quero enfatizar que a OTSC não tem culpa aqui. Veja, eu já falei sobre isso muitas vezes. Tudo o que aconteceu não está relacionado à OTSC, porque não houve agressão externa contra a própria Armênia. A OTSC destina-se a proteger os países membros de agressões externas. Os eventos relacionados a Karabakh têm suas próprias especificidades, uma vez que a Armênia não reconheceu Karabakh como um Estado independente e, certamente, não incluiu Karabakh dentro de seu perímetro estatal. Portanto, tudo o que aconteceu em Karabakh não tem relação legal direta com a Armênia. Portanto, de fato, afirmar que a OTSC deveria ter lutado no território deste enclave parece um tanto estranho. Não é verdade. Bem, claro. No entanto, esta é uma questão muito sensível. É sempre fácil fazer julgamentos de fora. Por dentro, tudo é sempre mais complicado. Vou repetir mais uma vez, na minha opinião. Qualquer país que seja membro da organização deve determinar por si mesmo o que se alinha com seus interesses nacionais. Nós trataremos isso com respeito. Bem, primeiro, e em segundo lugar, a Armênia não anunciou sua retirada, pelo menos por enquanto. Ele afirmou que está fazendo uma pausa, mas ao mesmo tempo apoia todos os documentos que estão sendo adotados durante nossa reunião de hoje, a sessão de negociação de hoje, e assim por diante. Isso chama nossa atenção especificamente para isso. Se esse for o caso, então há uma possibilidade de que Minha retorne ao trabalho em plena escala dentro dessa associação. Vamos ver. Repito mais uma vez. Você. Então a decisão, no final das contas, é claro, um país membro da organização. Sim, de fato, por favor. Helena Nefedova, do jornal Izvestia. Vladimirovich, hoje, ao falar em uma reunião fechada, você afirmou que Moscovo respondeu ao uso prolongado de mísseis americanos para atacar o território russo, enquanto... Duplo. Após a resposta do já em pé Oreshnik, depois disso, ataques da região de Kursk foram usados mais 2 vezes. Portanto, o dano é mínimo. Mas, no entanto, o próprio fato de uso, é claro,
Não podemos ignorar, especialmente porque há danos. E você enfatizou que Moscovo está pronto para responder a novas escaladas do Ocidente? Não disse que fizemos isso na noite passada. E em conexão com esta questão, quais meios a Rússia está pronta para usar a esse respeito? E, na sua opinião, existem riscos e o uso de mísseis ocidentais para atacar território russo? Bem, isso precisa ser perguntado aos ocidentais que estão fazendo isso. Eles pretendem continuar fazendo ou não. Existem riscos ao atacar o território russo. Eu também mencionei isso várias vezes. Claro que existem, porque isso significa o envolvimento direto de países ocidentais, envolvimento em um conflito armado. Bem, como poderia ser diferente se seus especialistas estão elaborando missões de voo, passando informações de inteligência para si mesmos e coordenando ataques a alvos no território da Federação Russa? Bem, claro que existem. E eu disse isso hoje, como mencionei anteriormente. Eles finalmente receberam uma resposta oficial do departamento responsável. Ao longo de 2 dias, nossas Forças Armadas realizaram ataques de retaliação e hoje foi bastante abrangente. E os mísseis, aproximadamente 100 veículos de ataque não tripulados altamente avançados e sofisticados, também foram utilizados no ataque. Ou seja, 17 alvos diferentes foram atingidos no território da Ucrânia, incluindo instalações militares, militares industriais e de apoio que operam para as Forças Armadas e para empresas industriais e de defesa. E quero enfatizar mais uma vez, é claro, que responderemos a tais atos de agressão contra a Federação Russa. Como e quando, com quais armas. Isso dependerá dos alvos escolhidos pelo Estado-Maior do Ministério da Defesa, porque para cada alvo, de fato, deve ser usado um instrumento adequado de uma arma ou outra para esses fins. Bem, digamos, ataque, mísseis hipersônicos direcionados a alvos aparentemente insignificantes e sem importância, pequenos em volume, são inúteis, pois é como usar um canhão para atirar em pardais. Mas para alvos significativos, certamente usaremos os meios à nossa disposição, incluindo, como mencionei, não descartamos o uso do Oreshnik para alvos militares, industriais ou centros de tomada de decisão, incluindo em Kiev, considerando que as autoridades de Kiev hoje, como mencionei, continuam as tentativas de atingir nossos alvos vitais, incluindo em São Petersburgo e Moscou. Boa noite, Pavel Zarubin, Canal Rússia. Sim, você já disse muito sobre o Oreshnik hoje, mas a mídia ocidental relata que não havia explosivo na ogiva Oreshnik. Se isso for realmente o caso, o que isso significa? E você pode talvez compartilhar alguns novos detalhes sobre o Oreshnik e quantos desenvolvimentos secretos desse tipo temos? Como você disse, no menu que o cliente ficará satisfeito. Obrigado. Você vê. Como você pode entender claramente, se eu disse que estamos realizando lançamentos de teste, isso significa que esse trabalho também visa melhorar minuciosamente essa arma para aumentar ainda mais suas capacidades. Isso mesmo. Quanto às capacidades de ataque, eu também disse que se for usado em vários desses sistemas em um único ataque, utilizando 2, 3 ou 4 complexos, será comparável em força ao uso de armas nucleares. Mas não é nuclear, uma vez que é A, de alta precisão, e B, não está equipada com um dispositivo explosivo nuclear e não contamina o meio ambiente. Mas o poder será certamente equivalente. Quanto a saber se havia material explosivo ou não, repito mais uma vez, está sendo testado para esse propósito, para entender o que precisa ser feito adicionalmente. E não há grande segredo aqui. Os especialistas entenderão imediatamente sobre o que estou falando. Quando falo sobre melhoria, isso essencialmente e fundamentalmente significa equilibrar entre alcance e a ogiva. De modo geral, observa-se que quanto maior o alcance, menor tende a ser a ogiva. Quanto mais curto o alcance, mais poderosa é a ogiva. Porque este sistema
levanta uma maior quantidade. Peso útil, neste caso, isso é tudo, e para alvos a diferentes distâncias aparentemente. São necessários diferentes tipos de foguetes. De qualquer forma, diferentes equipamentos para esses foguetes. O equipamento da ogiva deste foguete precisa ser trabalhado. Não é uma tarefa fácil. Este é provavelmente também um aspecto adicional, e assim por diante. Quanto ao foguete que usamos em nosso experimento, ele foi equipado com uma variedade de elementos apropriados, especificamente escolhidos por sua eficácia como componentes destrutivos. Esses elementos foram cuidadosamente selecionados com base em sua capacidade de causar impacto e destruição significativos. Eles também são conhecidos por serem elementos inerentemente destrutivos, como mencionei claramente antes. Já afirmei que esses são, de fato, bastante poderosos e eficazes, elementos poderosos que aquecem a temperaturas de 4.000 graus. Não sei, você pode verificar online. Na superfície do Sol, acredito que seja entre 5.600 e 6.000 graus. Comparável à temperatura na superfície do Sol, aqui está o impacto cinético, um golpe poderoso. É como um meteorito caindo. Sabemos pela história como e quais meteoritos caíram ao longo dos anos e quais foram as consequências e seu impacto. Mas isso foi de fato suficiente para formar lagos inteiros, certo? Meteorito de Tunguska, sabemos a que isso levou. Aqui também, como você pode ver, os danos são extremamente graves, de fato, e sem dúvida muito sérios nesta área. Tudo no centro essencialmente se transforma em cinzas, decompõe-se em seus elementos constituintes e objetos localizados 3, 4 ou talvez até mais andares abaixo são afetados. E não apenas andares, mas estas são estruturas incrivelmente reforçadas. A força do impacto é colossal, mas você pode, é claro, definitivamente adicionar mais e será ainda mais poderoso. O principal é que, essencialmente, o protótipo foi criado com sucesso. De fato, funciona e funciona como planejado. Seus criadores, esta é um armamento preciso e de alta potência projetado para precisão e eficiência em várias operações. Nós só falamos sobre Oreshnik após seus testes, que foram realizados sob condições rigorosas para garantir confiabilidade e desempenho. Nós suportamos e perseveramos até o momento em que realizamos este teste. E, essencialmente, para ser honesto, vimos o resultado. Depois disso, nós conversamos. Bem, para onde devemos ir? Nesta situação, apressar-se não é sábio. Precisamos levar nosso tempo e pensar cuidadosamente em nossas opções antes de decidir. Eles propõem devolver armas nucleares a Kiev. O que você acha? Quão realista é tal desenvolvimento de eventos? Ou é apenas uma tática de intimidação de escalada? E se isso acontecer, se armas nucleares forem transferidas para o regime de Kiev, quais serão as ações da Rússia? Medidas preventivas poderiam ser tomadas? E o status não nuclear da Ucrânia continua sendo uma das condições obrigatórias para a resolução. O que você acha, em um nível de bom senso, se o país com o qual estamos essencialmente em combate se tornar uma potência nuclear, o que devemos fazer? Nesse caso, usaremos todos, quero enfatizar todos, os meios de destruição disponíveis para a Rússia, todos eles. Não permitiremos isso, primeiro. Segundo, tais declarações só podem ser feitas por pessoas irresponsáveis que não assumem nenhuma responsabilidade e não sentem nenhuma prestação de contas pelo destino de seus países e do mundo como um todo. E terceiro, se alguém transferir algo oficialmente, isso significará uma violação de todos os compromissos feitos em relação à não proliferação de armas de destruição em massa. Bem, também permitiremos isso à Ucrânia. Nós monitoraremos cada passo do que está acontecendo lá. Em um determinado momento, era uma república da União Soviética, muito desenvolvida tecnologicamente e industrialmente. Mas tudo está perdido, ou quase tudo que a Ucrânia soviética poderia se orgulhar está perdido. Portanto, hoje está quase começando do zero, será praticamente impossível. Algo sujo lá.
como dizem, uma bomba suja lá. Bem, você certamente pode coletar resíduos de uma usina nuclear, mas, mesmo assim, a resposta será absolutamente adequada às ameaças da Federação Russa. Sim, por favor. O dólar e o euro no mercado de ações estão quebrando todos os recordes. Neste momento, pode ter recuado um pouco, mas os preços estão subindo. O rublo se enfraqueceu em relação ao TNG em até 80 copeques da noite para o dia. Há pânico entre a população, pelo menos entre parte dela. Você pode nos dizer o verdadeiro tamanho da inflação, o salário médio real, não nominal, na Rússia, e quando vamos domar a inflação? Você decidiu provocar primeiro de tudo, tudo que é chamado de Banco Central na área da inflação é tudo real. Não há nada fabricado lá. E em segundo lugar, é fácil de verificar. A inflação real é facilmente verificada por centros independentes que avaliam o estado da economia russa e do setor de crédito e financeiro. Portanto, tudo que o Banco Central diz, como agora temos 8,5, é de fato o caso. Alguns especialistas acreditam que com uma taxa de inflação de 8,5 e uma taxa básica de 21%, a taxa está inflacionada. Mas se você diz que os preços estão subindo, então ainda precisamos considerar se essa taxa está inflacionada ou não. Existem ferramentas que nos permitem combater a inflação sem aumentar a taxa básica. Sim, de fato existem. Essas são várias ferramentas do Banco Central para regular o setor bancário. Cursos obrigatórios que os bancos devem ter antes de conceder empréstimos innecessários. Isso está relacionado a decisões, incluindo as do governo, para aumentar o crédito à população, para hipotecas, empréstimos sociais de resgate e assim por diante. Existem muitas outras ferramentas, mas são os especialistas do Banco Central, de acordo com a legislação atual da Federação Russa, que devem tomar as decisões finais. Vamos analisar isso em um futuro próximo. Quanto às flutuações na taxa de câmbio do rublo, isso está relacionado não apenas a processos inflacionários, mas também a pagamentos orçamentários e está conectado aos preços do petróleo. Existem muitos fatores de natureza sazonal, portanto, no geral, na minha opinião, a situação está sob controle e definitivamente não há motivos para pânico. Bem, sim, em nosso país e nos países vizinhos, os processos são complexos, mas estão sob controle. Por favor. Boa noite, Vladimirovich Ekaterina Lazareva, Uraru. Recentemente, teve uma conversa telefônica com o chanceler Scholz da Alemanha. Você não estava em contato há quase 2 anos. E, em geral, foi uma surpresa para você que fosse. Scholz. Quem foi o primeiro líder ocidental a entrar em contato com você? Quais foram suas impressões daquela conversa? Obrigado. Antes de mais nada, nossos contatos continuam. Estranho como possa parecer, com muitos países com os quais temos relações muito complicadas. Sim, eu não tive contatos diretos com os líderes desses países, mas sei que alguns deles também expressam o desejo de retomar esses contatos e discutir questões atuais relacionadas aos eventos na Ucrânia, tanto bilateralmente quanto em um contexto europeu mais amplo. Sim, de fato. O chanceler da Alemanha, Sr. Schulz, foi o primeiro a quebrar esse silêncio. Não havia nada inesperado para nós aqui, pois já havíamos recebido sinais do desejo do chanceler de conversar ao telefone há bastante tempo. Como você sabe, estamos sempre abertos a tais contatos. Nunca, incluído eu mesmo, recusei e não recuso tais contatos no futuro. Se alguém tiver o desejo, por favor, estamos abertos. Quanto à conversa com o chanceler, durou bastante tempo, 1 hora inteira, e tratou principalmente, é claro, dos eventos na Ucrânia, mas não havia nada de incomum aqui. Acho que não foi incomum para ele nem para mim. Ele deixou clara a sua posição. Eu declarei a minha. E permanecemos com nossas opiniões sobre este assunto. Várias questões importantes estavam relacionadas às relações bilaterais, mais provavelmente de passagem, de forma superficial, mas no geral, o diálogo me parece possível no futuro. Sim, vamos passar para cá, por favor, moça.
Olga Matvieva, Rádio Mayak, Evalos. Uma família com muitos filhos de Naberezhny Chelny está disposta a nomear a criança em homenagem ao complexo de mísseis Oreshnik. E segundo, as palavras do chefe da família, Vladimir Sukov, sua esposa está agora no 4º mês de gravidez, eles esperam uma menina e estão prontos para chamá-la de Oreshnitsa. Por favor, diga-me, você ouviu sobre essa notícia? E se eles fizerem isso, você estaria disposto a talvez se encontrar com eles? Obrigado. Você sabe, é um assunto pessoal da família deles. Que eles consultem a avó e o avô. Provavelmente isso será até mais correto do que consultar comigo. Eu estou cuidando dos meus próprios assuntos. Eles têm um evento importante pela frente. Eu quero desejar tudo de bom para a futura mamãe e para toda a família. E quanto à escolha, as eleições, o nome para a criança é uma questão puramente familiar. Nem vou comentar. Desejamos tudo de bom, felicidade e saúde. Muito obrigado. Nakassan Nazir fala árabe. Senhor Presidente, o senhor disse repetidamente que está pronto para negociações sobre a Ucrânia e mencionou quais são as condições para iniciar essas negociações após o Avelã demonstrar seu poder. Suas condições vão mudar. Você sabe, talvez você apenas não tenha se expressado de uma maneira completamente precisa. Eu não formulei nenhuma condição preliminar. Eu não disse que as condições preliminares para iniciar negociações são tais e tais. Eu estava apenas falando sobre nossas condições para a paz. Na minha opinião, as condições para uma paz sustentável a longo prazo poderiam ser assim, assim, assim. E elas estão detalhadas no meu discurso de junho, na reunião com a liderança do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa. Não há nada mais a repetir. Nós temos armamentos suficientes. Embora, é claro, eu entenda que todos nós reconhecemos que o surgimento de armas como a Avelã fortalece as posições militares da Rússia. Porque, sejamos honestos, isso não são armas nucleares, mas os resultados de seu uso e seu poder, especialmente se vários sistemas forem usados em um único ataque. Já mencionei isso. É semelhante ao uso de armas nucleares. Bem, isso definitivamente significa algo significativo, certo? É absolutamente verdade. Mas com o surgimento de novos e novos sistemas de armas, nossa atitude principiada em relação à resolução da situação na Ucrânia não muda. Ainda estamos prontos para o processo de negociação e sobre os termos que eu delineei no discurso de Pery Durkov em junho em Moscovo. As coisas mudaram. Por favor. Tornei-me o próprio Ivanov. Ultimamente temos falado muito sobre armas ocidentais de alta precisão, sobre o Avelã, mas outro tipo de arma que se espalhou muito durante a SVO são os drones. Recentemente, a mídia ocidental relatou que as forças armadas da Ucrânia receberão novos chips que permitirão que os drones ucranianos contornem a guerra eletrônica russa. Quão séria é essa ameaça? Esses dados são verdadeiros. Como podemos combater isso? E a segunda pergunta... Sabemos que as Forças Armadas da Ucrânia, os operadores de drones, aqueles que controlam os drones, foram estabelecidos como um ramo separado de tropas. Devemos também fazer o mesmo. Primeiro, em relação a quaisquer chips novos e inovadores e outras tecnologias para o uso de drones, isso é de fato possível. Os drones estão sendo usados atualmente de forma ativa por ambos os lados. As Forças Armadas da Ucrânia também os estão utilizando de forma ativa. Ainda usamos mais drones, mas eles também estão usando bastante. Eles começaram a usar drones. Primeiro, nós começamos a usá-los, e depois eles... Você sabe, como em um vulcão, como em terra controlada, a guerra eletrônica não aparece de forma alguma. Portanto, novos chips podem surgir. Isso é possível. Tenho certeza de que haverá uma resposta rápida da nossa parte. A troca de informações acontece muito rapidamente e, infelizmente, há um enriquecimento mútuo dessas informações e seu uso imediato. Neste emocionante desafio, o competidor que puder reagir com a maior velocidade e agilidade será o vencedor, com seus reflexos e habilidades decisivas. Nossos servicemen, nossos caras, aprenderam a reagir quase instantaneamente, na hora. Muitas pessoas com uma educação muito boa vieram para a zona de combate. Eu assisto a relatórios e os recebo. Leio ou ouço relatórios orais. Para ser honesto, estou até surpreso. Falo francamente. Na zona de combate, arriscando suas vidas, há pessoas com uma educação muito boa, com boa formação em engenharia,
realizando milagres na hora. Embora os drones hoje sejam um dos fatores mais importantes na condução de operações militares bem-sucedidas, mas eles certamente podem transmitir. Eles podem falar hoje em um pequeno grupo do CSTO. Isso mudará fundamentalmente o curso das hostilidades no campo de batalha. O exército russo está avançando. Estou de fato confiante de que será assim ao longo de quase toda a linha de frente de engajamento. Gradualmente, ocuparemos novas posições, como estamos agora, graças à coragem de nossos rapazes. Não posso enfatizar isso o suficiente, mas é de fato o caso. Colegas da zona de combate, correspondentes militares, falam sobre isso de forma muito convincente. Quanto à organização desse trabalho, é uma questão separada. É importante. Eu concordo com você. É importante porque a organização de um tipo específico de atividade depende do resultado específico. Estou também considerando isso agora no Estado-Maior do Ministério da Defesa e temos um ministro da Defesa moderno, uma pessoa que entende bem todas essas áreas. Embora por formação básica ele seja principalmente um economista, ele trabalhou com veículos aéreos não tripulados quando eu ainda era o primeiro vice-primeiro-ministro. Portanto, ele tem conhecimento sobre o assunto, não apenas ao lado de profissionais militares. Estou pensando nisso agora, sobre a organização desse trabalho. A questão é de fato importante, eu concordo. Por favor, prossiga. Agência Interfax. Olá. Pergunta sobre energia. Durante a visita de Estado ao Cazaquistão, o tema do aumento do transporte de petróleo, especialmente o petróleo cazaque através da Rússia para a Alemanha, foi discutido? Se sim, quais volumes, claro, se isso puder ser divulgado. E, em segundo lugar, o transporte de petróleo russo através do Cazaquistão para a China. Esses são os dois tópicos. Falamos sobre tudo e a possibilidade de aumentar o transporte de petróleo cazaque através do CPC para o porto de Novorossiysk e os envios adicionais de petróleo cazaque para os mercados globais. Mas não é apenas petróleo cazaque. Muitas empresas estrangeiras também estão operando lá. Pode-se sem dúvida dizer que vem do território do Cazaquistão, mas este produto já tem um caráter internacional. Primeiro. Em segundo lugar, a questão que tem sido um tema de considerável discussão e análise envolve a potencial venda pela Rosneft, uma grande empresa de petróleo russa, de sua participação significativa na refinaria Schwed, localizada na Alemanha. Essa venda está sendo considerada para o Cazaquistão vender petróleo. A planta estratégica na Alemanha. As discussões estão em andamento há bastante tempo, refletindo as complexidades e potenciais implicações de tal transação. Como você sabe, no mundo dos negócios internacionais e dos mercados de energia, tudo é realmente possível. A única coisa que nos parece inaceitável é o uso de métodos ilegais contra a empresa russa Rosneft pelo governo da República Federal, o que parece apenas uma nacionalização, apreensão de nossa propriedade, remoção da gestão e assim por diante. Mas isso também é uma questão de negociações e a empresa Rosneft está pronta para essas negociações, tanto com os reguladores alemães e seus parceiros, quanto com quaisquer outros, incluindo. Discutimos as possibilidades de criar novas rotas para bombear nossos produtos, petróleo e gás, para países terceiros, principalmente a República Popular da China, incluindo através ou pelo território do Cazaquistão. Essas são rotas e projetos muito lucrativos, interessantes e promissores. Sem dúvida, eles contribuirão para a estabilização da economia global e, claro, principalmente na região da Ásia-Pacífico. Bem, isso criará oportunidades adicionais para trabalharmos nos mercados. Pessoal, precisamos encerrar. Vamos lá. Muito obrigado. Igor Piskanov, canal RT. Agora, você mencionou um pouco o chanceler Schultz, mas eu tenho uma pergunta sobre outro chanceler. A chanceler Merkel recentemente lançou suas memórias e dedica bastante tempo ao seu relacionamento. E ela conta uma história sobre como, em 2007, ela viajou de avião para Sochi para conhecer seu cachorro, Connie, em grande detalhe. Muitos de nós lembramos daquele cachorro. Ela é super amigável. Muitos até a acariciaram. Ela adorava passear livremente. E, essencialmente, a mesma coisa aconteceu. E, em geral, descobriu-se que Angela Merkel tem medo de cachorros. E ela escreveu que você supostamente explorou seu medo de propósito. Isso aconteceu. É verdade. E uma pequena digressão filosófica. O que realmente aconteceu? Como foi que houve um tempo em que a chanceler da Alemanha praticamente o visitava? Você se comunicava frequentemente em alemão lá, e agora estamos começando a desenvolver as mesmas avelãs nessa direção. Primeiro, quanto ao tema dos cães, que é bastante interessante.
irrelevante. De fato, houve um caso assim. Chamou a atenção de muitos. A senhora Merkel, que é um político importante, veio nos visitar. E meu cachorro saiu, um cavalo. Para ser sincero, eu já disse a ela, Merkel, que eu não sabia que ela tinha medo de cães. Se eu soubesse, eu nunca teria feito isso. Pelo contrário, eu queria criar uma atmosfera descontraída e agradável. Eu partia do princípio de que, na Europa e na Alemanha, pelo que sei, já que vivi lá quase 5 anos, as pessoas têm uma atitude muito positiva em relação aos animais e pets. Pelo contrário, pensei que ela ficaria feliz. Mais tarde soube que ela tem medo de cães. Bem, isso acontece. Pelo que me lembro, ela contou que foi mordida por um cachorro na infância. Bem, isso acontece. É um tipo de trauma psicológico. Quando soube disso, eu me desculpei com ela. Eu disse, Angela, sinto muito, eu não sabia sobre isso. Aqui está ela, com persistência, merecendo uma aplicação melhor. Veja, ela até escreveu sobre isso no livro. Para ser honesto, é estranho e inesperado para mim. Aqui estamos conversando, e tudo isso estará na mídia. Eu me dirijo a ela mais uma vez e digo, Angela, por favor, me perdoe. Eu não quis causar nenhuma dor emocional a você. Pelo contrário, eu queria criar uma atmosfera favorável para a nossa conversa. Peço desculpas sinceramente e de verdade se você algum dia, talvez, embora seja improvável hoje, aparecer, eu de forma alguma farei isso. Mas se falarmos sobre questões sérias, especificamente relacionadas a como nossas relações com a Europa e, de modo geral, com os países ocidentais estão se desenvolvendo, você vê, nós até fomos, eu acho. Eu não estive envolvido nisso, mas nossa geração de líderes anteriores chegou até o colapso da União Soviética, incluindo, parece-me, fazer da Rússia parte deste chamado Ocidente civilizado hoje, acreditando que agora, quando as paredes da confrontação ideológica caíram, seremos parte do mundo civilizado. Nada disso aconteceu. Acontece que, além de tudo relacionado à ideologia, também existem questões de natureza geopolítica, interesses geopolíticos, e fomos imediatamente praticamente mostrados onde está o nosso lugar. Você sabe, ali no canto e nos significados, isso não acabou ali. Eles começaram a apoiar forças separatistas, forças terroristas no Cáucaso. Começaram a desestabilizar a Rússia de dentro, que tinha poder. Você vê, eles tinham força. Nós lidamos com isso, passamos por isso. O que não propusemos para construir relacionamentos, já falei sobre isso muitas vezes, e não quero perder tempo com isso agora. Vamos voltar a isso. Bem, é isso. Não. E a expansão da OTAN para o leste, 5 ondas, ou já podemos dizer 6. Para todas as nossas objeções, para todas as nossas preocupações, eles simplesmente não se importaram, você sabe, e seguiram seu próprio caminho. E é isso. Foi assim que as relações se desenvolveram, inclusive com a Europa. Sim, eu sei. Os líderes europeus me dizem, bem, nós estávamos contra isso. Eu já disse isso. Vou repetir novamente. É importante. Nós somos contra a Ucrânia estar na OTAN e vamos votar contra. A minha pergunta, por que você abriu as portas para a Ucrânia na OTAN em Bucareste em 2008? A resposta é simples. Bem, naquela época, os americanos nos pressionaram muito. Bem, aqui está sua avó Yuri para o dia. E se eles pressionarem você ainda mais amanhã, você vai concordar completamente de novo. E você talvez finalmente e oficialmente assinará o documento afirmando que a Ucrânia é de fato um membro da OTAN. E a posição do ZEUA não havia mudado até aquele momento. ZEUA nos disseram, bem, sim, não vamos aceitar isso agora. E você sabe por que não vamos aceitar isso agora? Porque a Ucrânia não está pronta. Ela deve passar por um processo de preparação para adesão. Bem, não vamos aceitar isso agora. Quando eles a levarem a um estado de prontidão, eles aceitarão. E, novamente, pressione esses europeus, e eles concordarão de novo. Mas o que está acontecendo agora? Bem, isso está acontecendo diante de todo o mundo. Apenas me parece que eles realmente rebaixaram a Europa a um nível inferior. Ela deixou de existir como um centro político soberano independente na política mundial, dançando a polca ao som da administração americana, até mesmo em detrimento próprio, às vezes. Tenho a impressão de que pessoas em um nível muito alto na mesma República Federal, ocupando altos cargos governamentais, estão cumprindo alguma tarefa dos serviços de inteligência americanos.
americanos, mas não estão agindo nos interesses de seu próprio povo, neste caso, o povo alemão. Como se pode concordar com tudo o que está acontecendo lá? Afinal, os portadores de energia, digamos, no mercado do Zekrilewa, em alguns estados, são 3 a 5 vezes mais baratos do que na Europa e na Alemanha. Bem, claro. Empresas inteiras, indústrias inteiras estão fechando na Alemanha e se relocando para o Zekrilewa, e eles fazem isso de forma intencional. Bem, os americanos são um povo pragmático. Na verdade, eles podem fazer isso em seus próprios interesses. Parece que se lhes disserem, vamos enforcá-los, eles terão apenas uma pergunta: vocês trarão a corda ou nos fornecerão? Você entende, Sol? Então, a Volkswagen está fechando. Empresas metalúrgicas estão fechando, fábricas químicas estão fechando, fábricas de vidro estão fechando. As pessoas já estão sendo jogadas para fora aos milhares. Agora, por centenas, talvez milhares, para as ruas e nada. Silêncio. Apenas um pouco de alvoroço no atual processo político interno. Bem, como conversar com tais parceiros sobre o que há para negociar. Portanto, não é nossa culpa que nossas relações com a Europa tenham se degradado tanto. Isso é, de fato, também um resultado do estado interno do establishment europeu, da política europeia como conhecemos. Mas espero que isso eventualmente passe e que nossas relações com a Europa como um todo, com estados europeus individuais, sejam restauradas. Tanto a Rússia quanto nossos parceiros europeus estão interessados nisso. Eles estão tão interessados, se não mais, ou talvez até mais. Acho que esse interesse natural em desenvolver relações com a Rússia, natural nos interesses, desculpe a tautologia, de seus próprios países e povos, prevalecerá. Espero por isso, como isso realmente se desenrolará para nós, veremos. Bem, vamos definitivamente encerrar agora. Ok, por favor. Olá, Ariana Vost. Se possível, eu gostaria de voltar novamente ao tema da OTSC. De acordo com o Tratado de Segurança Coletiva, no caso de agressão militar contra qualquer Estado-membro, os outros membros da organização devem fornecer prontamente a assistência necessária a seu pedido. A Rússia pretende buscar tal assistência da OTSC em conexão com ataques de longo alcance por armas ocidentais em seu território, e talvez isso tenha sido discutido hoje ou esse ponto foi abordado. E os membros da OTSC estão realmente prontos para fornecer tal assistência? Você sabe, em relação à disposição de que qualquer país membro da OTSC deve ajudar outro Estado que tenha sido sujeito à agressão, não há dúvida sobre isso. Em essência, cada país está pronto para agir dentro do quadro das obrigações que assumiu. Bem, vamos olhar realisticamente para os eventos que estão ocorrendo, dado que armas americanas, através desses ataques, estão atingindo vários territórios, o que os outros membros dessa organização podem fazer para ajudar a Federação Russa. Bem, isso é irrealista, mas, muito provavelmente, mesmo nessas condições, somos capazes de fornecer a eles assistência viável e temos recursos e resiliência suficientes para apoiar nossos aliados se a necessidade surgir. Bem, vamos definitivamente nos sair bem aqui. Até que ponto o atual nível de escalada, que começou com a permissão da administração Biden para atacar a Rússia, deve e pode afetar a possibilidade de estabelecer contatos com a futura administração Trump em geral? Quão importante será esse fator para construir relacionamentos? Ou poderiam haver outros sinais que complicassem isso? Não sabemos sobre o que o senhor Trump e o presidente atual discutiram em sua reunião. Não sabemos, neste momento. Portanto, não comentaremos sobre isso neste momento. É impossível. Bem, pode haver diferentes opções. O atual presidente Biden acredita que, ao escalar a situação e aumentar o grau de confronto, ele está criando condições para que a futura administração saia facilmente dessa situação, porque o presidente recém-eleito dirá: bem, não sou eu. São aquelas pessoas que perderam completamente a cabeça. Não tenho nada a ver com isso. Vamos conversar. Claro, esta é uma opção. Isso significa que há uma possibilidade de que a administração atual queira criar dificuldades adicionais para o futuro. Isso também é possível. Mas, como imagino,
O novo presidente eleito ainda é uma pessoa inteligente e bastante experiente. Parece-me que ele encontrará uma solução, especialmente depois de ter passado por um, digamos, julgamento muito sério, uma luta para retornar à Casa Branca. Você sabe, eu acho que você também pensa assim. O que mais me impressionou não foi nem mesmo que meios absolutamente incivilizados foram usados contra Trump, mas sim os absolutamente civilizados, incluindo tentativas contra sua vida, e não apenas uma vez. A propósito, na minha opinião, ele ainda não está seguro. Infelizmente. Houve vários casos na história dos Estados Unidos. Acredito que uma pessoa inteligente, espero que já, e cautelosa, entenda tudo isso. Mas eu fiquei cada vez mais impressionado com o fato de que, durante os ataques a ele, na luta contra ele, não apenas foi submetido a procedimentos judiciais humilhantes e infundados, acusações e assim por diante, mas ataques também foram feitos contra os membros de sua família. Eles não prejudicam crianças, ou os bandidos não fazem isso. Quando grupos criminosos lutam entre si, eles não tocam em mulheres ou crianças, deixando-as em paz. Os homens lutam entre si lá, mas esses tocam nelas, você entende? Mas é repugnante que isso enfatize ainda mais o declínio do sistema político americano de hoje. Ainda assim, o país é ótimo, sem dúvida. Estamos prontos para o diálogo com os Estados Unidos, incluindo com a futura administração. É isso. Muito obrigado. Неоднократно обсуждался и вопрос, para o diálogo com os Estados возможной продажи Роснефтью своей доли в НПЗ «Швед» в Германии, с тем, чтобы Казахстан сам поставлял нефть для переработки на этот завод в Германию. Знаете, все возможно. Единственное, что нам кажется неприемлемым, применение в отношении российской компании «Роснефть» неправовых методов со стороны правительства Федеративной Республики, которое выглядит как просто национализация, изъятие нашей собственности, отстранение от управления и так далее. Но это тоже вопрос переговоров, и компания «Роснефть» к этим переговорам готова, как с немецкими регуляторами, так и с их партнерами, так и с любыми другими, в том числе из Казахстана. Мы обсуждали и возможности создания новых маршрутов для прокачки наших продуктов и нефти, и газа в третьи страны, прежде всего в Китайскую Народную Республику, в том числе и через территорию или по территории Казахстана. Это очень выгодные, интересные, перспективные маршруты и перспективные проекты. Безусловно, они будут способствовать стабилизации в мировой экономике и, конечно, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну и для нас создать дополнительные возможности для работы на рынках. Ну, ребят, ну заканчиваем. Давайте. Да, прошу вас. Спасибо большое. Егор Пискунов, телеканал РТ. Сейчас вот вы упоминали немножко канцлера Шольца, а у меня вопрос про другого канцлера. Канцлер Меркель недавно выпустила свои мемуары, и там достаточно много времени уделяет вашим взаимоотношениям. И рассказывает такую историю про то, как как-то в 2007 году она прилетала к вам в Сочи и встретила там вашу собаку Кони. Она встретила собаку? Ну, они встретились с вашей собакой, да. Причем многие из нас помнят эту собаку. Милиция с собакой обещала приехать. Нет, собака с милицией обещала приехать. Да? Многие из нас помнят эту собаку, она супер дружелюбная. Вообще многие даже ее гладили. Она очень любила свободно гулять. И, суть по всему, то же самое произошло. И, в общем, оказалось, что Ангела Меркель боится собак. И она написала, что якобы вы специально эксплуатировали ее страх. Было ли такое, правда ли это? И такое немножко философское ответвление. Что случилось вообще? Как произошло так, что было время, когда к вам фактически в гости приезжал канцлер Германии, вы на немецком языке там зачастую общались, а сейчас речь идет о том, что мы как бы в том направлении начинаем те же самые орешники вот разворачивать. Спасибо большое. Во-первых, что касается собачьей темы, значит, действительно такой случай был.
госпожа Меркель приехала к нам в гости с визитом, и вышла собака моя, Кони. Я, откровенно говоря, я ей уже говорил об этом, Меркель, что я не знал, что она боится собак. Если бы я знал, я бы никогда этого не сделал. Мне, наоборот, хотелось создать такую непринужденную, приятную атмосферу. Я исходил из того, что в Европе и в Германии, насколько я знаю, я же там жил все-таки почти 5 лет, к животным, к домашним относятся очень позитивно. Наоборот, думал, что ей будет приятно. Я позднее узнал, что она боится собак. Ну, так бывает. Насколько я помню, там она рассказывала, что ее в детстве там укусила собака. Вот. Ну, так бывает, такая психологическая травма. И я, когда узнал об этом, я извинился перед ней. Я сказал: Ангела, извини, я не знал об этом. Вот она с настойчивостью, достойной лучшего применения, видите, в книжке еще об этом написала. Вот, честно говоря, странно, для меня неожиданно. Вот мы с вами разговариваем, все это будет в средствах массовой информации. Я еще раз к ней обращаюсь и говорю: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли. Наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора. Приношу свои извинения. Если ты еще вдруг когда-нибудь, я понимаю, что это маловероятно сегодня, вдруг когда-нибудь приедешь, ни в коем случае не буду этого делать. Но если так уже по серьезному вопросам, а именно связанным с тем, как у нас складываются отношения с Европой и вообще западными странами, но, понимаете, мы пошли даже, по сути дела, я так думаю, я в этом не участвовал, но наше поколение прежних руководителей пошло даже на развал Советского Союза, в том числе, мне кажется, и для того, чтобы сделать Россию частью вот этого так называемого, именно сегодня мы можем сказать, так называемого цивилизованного Запада, полагая, что уж теперь-то, когда рухнули вот эти стены идеологического противостояния, теперь-то мы будем частью цивилизованного мира. Ничего подобного не произошло. Оказывается, что кроме всего этого, кроме всего, что связано с идеологией, есть еще вопросы геополитического характера, геополитических интересов. И нам сразу же практически показали, где наше место. Знаете, там, в уголке. И в углу. И этим не закончилось. Начали поддерживать сепаратистские силы, террористические силы на Кавказе. Начали раскачивать Россию изнутри. Что есть мощи, понимаете, что силенок у них было. Мы справились с этим, прошли через это. Чего мы не предлагали для выстраивания отношений? Я уже об этом много раз рассказывал. Сейчас не хочется на это уже время. Давайте возвращаться к этому. Ну все нет. И расширение НАТО на восток. 5 волн, или вот уже можно сказать 6. На все наши возражения, на все наши озабоченности, плевать хотели. Просто, знаете, и шли своим путем, и все. Вот так и складывались отношения, в том числе и с Европой. Да, я знаю, мне европейские лидеры говорят: ну вот мы же были против. Я же говорил об этом, повторю еще раз, это важно. Мы же против, чтобы Украина была в НАТО. Ну ты же знаешь, мы против. И мы будем против голосовать. На мой вопрос: а зачем же вы в 2008 году в Бухаресте открыли двери для Украины в НАТО? Ответ простой: ну тогда американцы на нас сильно нажали. Ну вот тебе бабушка Юрьев день. А если завтра на вас еще нажмут посильнее? Вы опять совсем согласитесь? И уже окончательно подпишете бумажку, связанную с тем, что та же Украина является членом НАТО? А позиция США не изменилась к тому моменту. США говорили нам: ну да, сейчас не будем принимать. А вы знаете, почему сейчас не будем? Потому что Украина не готова. Она должна пройти путь подготовки к членству. Ну, сейчас не будем. Когда подведут ее к состоянию готовности, примут. И опять надавят на этих европейцев. И те опять согласятся. Но то, что происходит сейчас, это же на глазах у всего мира происходит. Просто, мне кажется, эту Европу опустили ниже плинтуса.
Она перестала существовать как независимый центр, независимый политический суверенный центр мировой политики. Под дудку американской администрации пляшет польку-бабочку только так, по первому свистку. Даже в ущерб себе. У меня иногда складывается впечатление, что люди на очень высоком уровне, в той же Федеративной Республике, находящиеся на высоких правительственных постах, что они выполняют какое-то задание на американской спецслужбы, но только не работают в интересах своего собственного, в данном случае немецкого народа. Ну, как же можно соглашаться со всем, что там происходит? Ведь энергоносители, скажем, на рынке США, в некоторых штатах в 3-5 раз дешевле, чем в Европе и в той же Германии. Ну, конечно, целые предприятия, целые отрасли закрываются в Германии и переезжают в США. И делают целенаправленно. Но американцы прагматичный народ. На самом деле, может, и правильно делают в своих интересах. Значит, но эти-то, такое впечатление, что если им скажут, мы вас повесим, у них только будет один вопрос. Веревку самим приносить или вы нам выдадите? Понимаете? Вот и все. Значит, Volkswagen закрывается, да? Металлургические предприятия закрываются, химические предприятия закрываются, стекольные закрываются. Людей уже тысячами сейчас, сотнями, а может тысячами на улицу выбрасывают. И ничего. Тишина. Только возня какая-то в текущем внутриполитическом процессе. Ну и как разговаривать с такими партнерами? О чем же договариваться? Поэтому это не наша вина, что наши отношения с Европой так деградировали. Это в том числе и результат внутреннего состояния европейского истеблишмента, европейской политики. Но я надеюсь, что все-таки это когда-то пройдет. И отношения с Европой в целом, с отдельными государствами европейскими у нас восстановятся. В этом заинтересованы и Россия, и наши европейские партнеры. Они не меньше, если не больше в этом заинтересованы, а может быть даже больше. Но я думаю, что все-таки такой естественный интерес к развитию отношений с Россией, естественный, в интересах, извините за повтор тавтологию, своих собственных стран и народов, он все-таки возобладает. Надеюсь на это. Как оно сложится на самом деле, посмотрим. Ну и давайте теперь уж точно завершающий, ладно? Пожалуйста. Здравствуйте. РИА Новости. Если можно, я бы хотела вернуться опять к теме ОДКБ. В соответствии с договором о коллективной безопасности, в случае военной агрессии в отношении любой из стран-участниц, по ее просьбе другие участники организации незамедлительно должны предоставить ему необходимую помощь. Да. Намерена ли Россия в связи с дальнобойными ударами западным оружием по своей территории обращаться с такой помощью к ОДКБ? И, может быть, обсуждалось это как-то сегодня или затрагивался этот момент? И готовы ли участницы ОДКБ предоставить такую помощь? Вы знаете, что касается положения, согласно которому любая страна-участница ОДКБ должна оказывать помощь другому государству, подвергшемуся агрессии, ни у кого не вызывает каких-то сомнений. По сути, каждая страна готова действовать в рамках взятых на себя обязательств. Ну, давайте будем реалистично смотреть на происходящие события. От того, что американским оружием, теми же атакамсами наносятся удары по российской территории, ну что могут сделать другие страны этой организации для оказания помощи Российской Федерации? Ну, это же нереалистично. Но, скорее всего, даже в этих условиях мы в состоянии оказать им посильную помощь. А такие ресурсы и запас прочности у нас достаточны для того, чтобы поддержать наших союзников, если в этом будет необходимость. Ну уж точно, давайте. Владимир Владимирович, Владимир Кулагин, «Ведомости». Вот насколько нынешний уровень эскалации, который начался с разрешения администрации Байдена бить по России атакамсами, должен и может повлиять на возможность установления контактов с будущей администрацией Трампа? Это вообще насколько этот фактор важен будет при выстраивании отношений? Или, может быть, какие-то другие сигналы, которые это затрудняют? Мы не знаем, о чем разговаривали господин Трамп и господин действующий президент
на своей встрече. Мы не знаем. И поэтому комментировать это не будем, это невозможно. Но возможны разные варианты. Если действующий президент Байден считает, что он, обостряя ситуацию, повышая градус конфронтации, создает условия для будущей администрации легко выйти из этой ситуации, потому что вновь избранный президент скажет: ну это не я, это же там люди, которые вообще из ума вышли, все, я к этому не имею отношения, давайте поговорим. Ну, конечно, это вариант. Значит, возможно версия, что действующая администрация хочет создать для будущей дополнительные сложности, такое тоже возможно. Но насколько я себе представляю, вновь избранного президента, он все-таки человек умный, и достаточно уже опытный, он, мне кажется, найдет решение. Тем более после того, как он прошел такое, скажем, очень серьезное испытание, как борьба за возврат в Белый дом. Вы знаете, меня, думаю, что вас тоже больше всего как бы поразило даже не то, что в отношении Трампа применялись абсолютно не цивилизованные средства борьбы, абсолютно не цивилизованные, вплоть до попытки убийства, причем неоднократного. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности. К сожалению, в истории что? В истории Соединенных Штатов были всякие разные случаи. Поэтому, я думаю, что он человек умный, уже надеюсь, осторожный, понимает все это. Но меня все больше поразило, что в ходе нападок на него, в ходе борьбы с ним, не только его самого подвергали унизительным, необоснованным процедурам судебным, обвинениям и так далее, но осуществляли нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают. Когда группировки криминальные между собой борются, женщин и детей не трогают, оставляют их в покое, борются мужики между собой. А эти трогали, понимаете? Но это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшней американской политической системы. Тем не менее, страна великая, безусловно. Мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, в том числе и с будущей администрацией. Все, спасибо большое. Всего хорошего. До свидания.